tudo bem? Professor Igor aqui. Esse daqui é um vídeo para o YouTube, então como é vídeo para o YouTube acaba ficando um pouco mais, vou destrinchar um pouco mais o assunto, né, que é a ideia do canal do YouTube aí, a gente fala sobre o Oriente Médio, né, especialmente na área de história, mas como estamos em período de guerra, né, mais de 6 semanas de conflito, é importante a gente falar e eu queria falar um pouco mais, porque a sensação que dá é de que conforme a guerra passa, o governo Trump ele vem ruindo, ele vem tendo umas rupturas, e a gente vai falar um pouco dessas rupturas aqui hoje, né? A gente vai falar um pouco de Venezuela, né? A gente vai falar um pouco de Cuba, a gente vai falar da filha do Fidel Castro, que falou que o regime já era para ter acabado, né? Então vou pedir aí que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, siga aí para que eu possa me animar a trazer mais vídeos a respeito de história, a respeito de geopolítica, das coisas que tá acontecendo, né? E falei de Venezuela, a primeira coisa aqui é que eu vou citar a Venezuela como um caso de estudo de governo Trump, né? De governo Trump, que é uma intervenção rápida, captura de um líder e controle imediato de recursos naturais. Não era novidade nenhuma, né? Não era novidade para ninguém que o principal interesse dos Estados Unidos nessa intervenção era do petróleo venezuelano, que por mais que seja aí o segundo em maior reserva de petróleo, não é o que mais produz, não produz nem mais do que o Brasil em petróleo durante o ano, né? Então, nós temos aí a Venezuela passando por uma reestruturação sob a supervisão de Washington, do governo Trump, que está passando por situações. Bom, deixei a minha colinha aqui para a gente começar falando, e a primeira coisa que eu vou falar é uma notícia que até a CNN aqui do Brasil trouxe essa informação, ela aconteceu há 6 dias, onde o general Randy George, né, o chefe do Estado-Maior do Exército nos Estados Unidos, ele foi demitido sem mais nem menos, né? Ele foi informado pelo Pentágono de que estava sendo demitido, né? Isso é totalmente bizarro, né? Para você que não conhece o general Randy George, o Randy George ele entra, né, como chefe de Estado-Maior do Exército na crise econômica militar dos Estados Unidos em 2014. Então ele é uma figura muito respeitada, muito emblemático dentro do Exército. E isso acaba pegando todo mundo de surpresa lá, foi meio do nada, tá? Quem cuidou da demissão dele foi o secretário dos Estados Unidos, né, o Peter Hegseth, como você preferir aí. Ele que optou pela demissão, isso gerou né, as informações que nós temos, tanto da mídia americana quanto da mídia internacional, é que isso gerou um rebuliço, pelo menos, dentro do Exército, né? Por quê? Porque isso vai muito contrário àquilo que o Donald Trump está falando a respeito da guerra com o Irã, né? Enquanto ele tem um discurso aí de que o Irã já não tem mais poder, já perdeu sua força militar e tudo mais, a gente vê algumas coisas acontecendo dentro dos Estados Unidos que faz a gente questionar, né? A gente tem aí uns Estados Unidos que teve mais 2 chefes demitidos, né? A gente teve há um tempo atrás outro também que trabalhava com Donald Trump, porém o Donald Trump, né, logo após ele pedir demissão, né, na verdade foi um dos seus secretários que pediu demissão por não ser a favor da guerra contra o Irã, ele falou que não conhecia, né, esse secretário, mas é até melhor, porque o que ele conhecia era que ele era fraco e covarde, né? Então o Donald Trump ele acaba sendo sempre muito vocal, né, muito expressivo assim nas suas palavras, no que ele pensa a respeito do que está acontecendo, né? E isso dá para a gente ter uma noção, ou na verdade não ter noção nenhuma do que está acontecendo nesse exato momento, tá? Eu peguei aqui, voltei atrás de umas fontes, de umas informações, e aqui a gente tem um fato muito curioso, que nós passamos aí dos 30 dias, né? Já faz mais de 30 dias que nós estamos em guerra, né? Que esse conflito aí já tem gastado mais de 60 milhões de dólares por dia, né? Então imagina, por isso que nós sentimos no preço do combustível a nível global, assim você vai sentir um aumento, né? Isso acontece em meio a um movimento No Kings nos Estados Unidos, onde eu particularmente não tinha visto ainda, né? Mas o movimento No Kings, onde os 50 estados dos Estados Unidos teve protestos contra o governo do Donald Trump, né? Pelo menos todos os estados registrou aí pelo menos 3 mil movimentos contrários ao governo e às decisões que o governo tem tomado, né? Enquanto uma situação dentro dos Estados Unidos, essa crise, ela vem se agravando, o que o Trump tem chamado de uma crise temporária, a gente tem uma insatisfação popular muito grande, né? Então eu peguei aqui, só para você ter uma ideia, nós começamos essa guerra há mais de 30 dias, e nesses 30 dias, pelo menos uma vez por semana,
o governo dos Estados Unidos tem pedido para abrir o Estreito de Hormuz. Tem buscado abrir esse Estreito de Hormuz. Por mais que muitas vezes nas coletivas de imprensa o Trump vem falar que não é do interesse dos Estados Unidos, os Estados Unidos não precisa, né? Ele, em um momento que se mostrou muito chateado com a OTAN também, falando assim, que eu espero que não tenha uma guerra, mas se tiver, eu espero que eles não contem com a gente, porque quando a gente precisou, não estava lá, né? Então ele mostra muito isso daí. A gente teve quase toda semana o governo dos Estados Unidos tentando negociar com o Irã, né? E meio que como se fosse um cabo de guerra, literalmente. E a gente viu esse Irã não abrindo mão, né? Ele foi, e você pega hoje em dia, a gente pode dizer sim que o Irã ele está grande para o lado dos Estados Unidos, né? Lembrando também que a mídia americana, né, e o governo, a Casa Branca, também noticiava que o novo Ayatollah, né, ele também estava ferido, com uma parte do braço ou do corpo meio desfigurado e tudo. O Irã postou o vídeo dele numa sala de guerra, digamos assim, com outros militares, né, os militares com o rosto borrado para não serem identificados, mas o Ayatollah era o foco, né, era o personagem principal do vídeo divulgado pela mídia iraniana, né? Então a gente tem aí, dia 22 de março, o Trump pediu para abrir o Estreito de Hormuz, tá? Dia 26 de março, pediu para abrir o Estreito de Hormuz em 5 dias, pelo menos. No dia 27 de março, pediram para abrir o Estreito de Hormuz em 10 dias, pelo menos, e até então, nada do Irã responder. E nesse dia 27 de março, você faz um parênteses aí, porque nesse período, o governo dos Estados Unidos veio falar a respeito de um cessar-fogo e o Irã havia dito que a única coisa que existe agora é o caos, né, que eles negociam com o dedo no gatilho com os Estados Unidos. Então o que acontece? Né? Nós estamos no dia 9 de abril. No dia 8, né, e a gente estava tendo um pronunciamento do Donald Trump, e enquanto acontecia o pronunciamento dele sobre um cessar-fogo com o Irã estava mandando drones que estavam sendo captados no Kuwait e no Bahrein. Tá? Então, não perca o fio da meada. Até dia 27 de março, a gente teve 3 pedidos dos Estados Unidos para abrir o Estreito de Hormuz, dos quais o Irã recusou todos, enquanto atacava mais de 14 países ao seu redor. No dia 4 de abril, pediu para abrir o Estreito de Hormuz pelo menos 48 horas. No dia 5, falou assim, abre até terça-feira então. Vamos fazer o seguinte, abre até terça. Você não abriu 2 dias, abre até terça-feira. No dia 7, né, aí, a gente teve a declaração do Donald Trump, que muitos abordaram como um crime de guerra. E daí nesse crime de guerra também eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Teve um repórter da mídia pró-Trump nos Estados Unidos que relatou que através de uma ligação com o Trump ele perguntou, o que você quis dizer com esse exterminar uma civilização, acabar com uma civilização inteira? O próprio Donald Trump falou assim, vocês vão ter que esperar para ver. Né? Enquanto era noticiado isso, nós também já tínhamos informações de que o Paquistão ele estava intermediando uma negociação de 2 semanas entre o Irã e os Estados Unidos. Lembrando que o Paquistão ele tem muita moral com o Donald Trump, né, depois de alguns elogios públicos e tudo mais, então ele acabou intermediando isso daí. Tá? Mas até o dia 7 de abril, o Irã tinha recusado todas as propostas dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos ia para sua mídia nacional e até mesmo internacional, dizendo a respeito do Irã perder força, poderio militar, né? O Trump usou como exemplo o porta-aviões dele, o Benjamin Franklin, falando que o porta-aviões Benjamin Franklin tem nenhuma dificuldade de sobrevoar o Irã mais, porque eles não têm nenhuma defesa aérea e nem mesmo marinha. O que a gente tem visto é um Irã que continua com ataques. Né? Por exemplo, na Arábia Saudita, a gente já registra mais de 2.500 mísseis lançados. Né? Vale lembrar que o que dá mais medo do Irã ter recusado tudo isso e isso ir contra a postura que você tem visto, que nós temos visto nas coletivas de imprensa, tanto da porta-voz da Casa Branca quanto do presidente Donald Trump, a gente também tem o personagem Marco Rubio, né? que foi colocado numa saia justa, porque o Marco Rubio foi perguntado, você acha que o que o Donald Trump falou sobre destruir uma civilização inteira é crime de guerra? Né? E é muito capciosa essa pergunta pro cara. Por quê? Porque se ele fala que já era o cargo dele, ele vai perder, o Trump vai falar mal dele, né? O Trump falou mal até do Macron, né? Falou que o Macron apanha da esposa, e daí o presidente da França apareceu num vídeo aí falando que isso foi muito deselegante, estava com cara de poucos amigos quando o assunto era Donald Trump, né? Mas enfim, o Donald Trump
Ele iria repudiar o Marco Rubio publicamente, com certeza, se o Marco Rubio se colocasse assim, não, nosso presidente errou, coisa do tipo, mas também, né, ele seria visto com maus olhos se ele tivesse afirmado o que o Donald Trump falou, né? Então o que a gente tem, hoje é dia 9 de abril, no dia 8, ontem, né, os Estados Unidos meio que perdeu a queda de braço falando que querem um cessar-fogo. E esse cessar-fogo não foi respeitado, tá? Ele foi respeitado no máximo aí, eu acho que não chegou a dar 20 horas de cessar-fogo, porque o Irã voltou com os ataques, principalmente no Kuwait. Lembrando que esses países são todos aliados dos Estados Unidos. E são esses países, muitas vezes, que mandam o petróleo para os Estados Unidos. Então, isso afeta diretamente, né? Se eu não vou atacar você do outro lado do oceano e tudo mais, eu ataco seus aliados que estão em volta de mim. Enquanto isso, o Donald Trump está aí falando que tá tudo bem, né? Demitindo um chefe de estado, do Estado-Maior do Exército que ajudou numa crise que era extremamente respeitado, o Marco Rubio virando de costas para uma coletiva de imprensa, sem saber o que dizer realmente sobre o que o Trump falou, e meio que todo mundo virando as costas para os Estados Unidos por conta de ele tá nessa queda de braço, e a gente vê um Irã fazendo os Estados Unidos gastar 60 milhões de dólares por dia nessa guerra, né? Então, bom, vamos ver o que acontece aí, qual que é o cenário. O cenário político para o Trump nas eleições não é um cenário favorável, né? Ele tem ganhado, digamos assim, né? Ele tem ganhado muito antipatia do seu público, do povo americano. Bom, vamos ver como termina isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Não se esqueça de deixar seu like, sua opinião e de compartilhar esse vídeo com alguém. Muito obrigado, viu?